Fala, galera do sétimo ano. Beleza, pessoal? Estamos dando continuidade às nossas aulas, né? Nós estamos estudando o período medieval, a Idade Média, conhecida como Idade das Trevas. Já falei para vocês, erradamente, né? Foi um período muito difícil. Sem sombra de dúvida, um período de pouca construção do conhecimento, mas houve desenvolvimento científico, bem diferente de outras épocas, né? Um domínio muito grande da Igreja Católica, um domínio muito grande da religião, então um período de certa obscuridade, mas muito longe de ser entendido como Idade das Trevas, né? E tem muita coisa para ser estudado sobre esse período. É claro que a gente está estudando ali aquelas, digamos assim, né, mais importantes, aquelas questões que vão facilitar, inclusive, para a gente poder estudar outros temas posteriormente, tá? Mas queria dizer para vocês que nós estamos juntos nessa. Então, vocês perceberam, eu criei lá um canal no YouTube só para colocar os nossos conteúdos das aulas. Então, se vocês se sentirem à vontade, quiserem curtir lá o canal, não tem nenhuma perspectiva comercial e nada disso, é simplesmente para vocês poderem receber a informação de que quando eu colocar os materiais da videoaula lá, você, mesmo se vocês não estiverem no grupo da escola, mesmo se vocês não estiverem na plataforma, vocês vão poder receber a mensagem de que foi postado material novo no canal. Tá bom, galera? Então, vamos lá. A nossa aula, nós estamos trabalhando no período medieval, não sei se vocês vão lembrar, né? Eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Olha lá. Esses slides vocês já viram, a gente adiantou, né? Trabalhamos aí alguns pontos, algumas questões, vamos adiantar, né? Nós paramos justamente aqui, né? Pensando a questão do conceito de feudalismo, a questão de alguns conceitos que estão relacionados a essa ideia do feudalismo, inclusive, alguns deles estão relacionados tanto à cultura romana como à cultura germânica. O que eu expliquei para vocês? O Império Romano ele foi ao longo do tempo sendo invadido, né? Eles foram perdendo território, perdendo espaço, e várias dessas tribos germânicas, né, chamados de os povos bárbaros, né, bárbaros entre aspas, a gente viu lá, né, os conceitos trabalhamos esses conceitos, e esses povos foram, em alguns momentos, fazendo parte do exército romano, fazendo parte dessa sociedade romana e, em muitos momentos, também invadindo mesmo com exércitos, né? Em determinado momento, Roma é invadida e aí a vaca foi para o brejo, né? Literalmente, o Império Romano ali do Ocidente, ele politicamente, socialmente, ele se desfaz, né? Então, a gente viu aí que tem alguns conceitos, né? O colonato, o comitatus, a própria questão do cristianismo, a ideia da servidão, tudo isso está relacionado a essa ideia desse mundo ruralizado, dessa ideia do feudalismo. E a gente vai avançar agora nas próximas questões, né? Então, quais são as características principais do período medieval? Primeiro, poder político é descentralizado, ou seja, você não tem uma figura que centraliza todo esse poder, como existia, por exemplo, no Império Romano. No Império Romano, você tinha o César, você tinha o imperador romano, né? Que, de alguma forma, centralizava esse poder político a partir dessa pessoa, desse indivíduo, né? Vários imperadores, né? Vários Césares passaram por ali. Então, no período medieval, principalmente, né, nesse momento da alta Idade Média que a gente está falando, do século IV ao século X, XI, você tem ali uma dominação política de várias, né, em várias regiões. Cada região dessa você tem uma nobreza, né, uma aristocracia feudal que controla essas terras, tá? E esses camponeses estão ligados a essa nobreza por laços de fidelidade, expliquei para vocês, e pela
pelo bem mais precioso. Qual é o bem mais precioso? Pensem, a terra. A terra é o bem mais precioso. Então, é por isso que é um poder político descentralizado, tá? É uma economia agrícola, falei para vocês, é um mundo ruralizado, né? Então, a base econômica dessa sociedade é uma base agrícola, tá? E é uma economia de subsistência. O que é uma economia de subsistência? Era uma agricultura muito voltado para a alimentação daquelas próprias pessoas que plantavam. Não era uma coisa de você plantar para você vender, igual o agronegócio hoje, né? Onde você alimenta milhões de pessoas internamente no próprio Brasil e em outros países da Europa, da América, né? Da Ásia. A China, por exemplo, compra muita soja do Brasil, né? Compra muita proteína, a questão do frango. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que o Brasil é um grande produtor que alimenta o seu próprio povo, mas também que vende muito para fora. No caso da economia agrícola medieval, não. É uma economia de subsistência, mais voltado para esse público ali que produzia, né? Então, é para uma autoalimentação, digamos assim, né? É uma sociedade estamental. A gente vai entender melhor isso mais adiante. Mas o que eu falei para vocês? Você é uma sociedade estamental, ou seja, dividida em camadas, né? Então, você tem ali uma camada responsável, digamos assim, ligado à nobreza, né? A essa nobreza da terra, a essas pessoas que têm títulos, inclusive, de nobrezas, que são cavalheiros, são guerreiros, são pessoas que são, ao longo da vida, principalmente os homens, treinados para isso, né? Para guerrear, para ser soldados, para ser pessoas ligadas ao quê? Ligada ao poder de mandar, né? De controlar aquela região, tá? Então, e você tem aí o poder clerical, ou seja, o poder religioso. Os religiosos são uma camada também dessa sociedade. A gente vai ver melhor quando a gente vê ali o diagrama na sequência, tá? Então, é uma cultura muito influenciada pela igreja, por quê? Pela questão do cristianismo. Olha ali embaixo, religião cristã. Olha o que eu falei para vocês, a ideia das trevas e ignorância, né? Olha lá, eu coloquei entre aspas. É uma cultura muito influenciada pela igreja? Sim. Mas por que essa ideia de trevas e ignorância? Por que o período medieval é a idade das trevas, né? Então, não tem conhecimento sendo produzido ali, não tem cultura, é um período ali somente de obscuridade, de trevas e ignorância total? Claro que não, né? Claro que não. Então, a religião cristã e o poder do papado, né? O Papa é uma grande, a principal autoridade dessa religião, tá? Então, olha aí, esse desenho simbolicamente representa aí o que seria esse feudo, né? Você tem ali o castelo no meio, você tem essas terras em volta, agricultáveis, né? Em volta desse castelo, áreas de pastagem, os bosques, né? Que são espaços comunais, a gente vai ver mais adiante, ó. Olha lá, manso senhorial, manso servil e manso comunal, tá? Aqui, ó. Vamos voltar lá no desenho. Então, ó, o manso comunal são essas regiões que são de livre acesso de todo mundo. Por exemplo, os bosques, né? Ninguém era dono dos bosques. As áreas de pastagens eram áreas que eram utilizadas por todos, né? Mas o manso servil, né? E o espaço dos camponeses é geralmente ligados aqui às suas casas. Ó. Então, como é que funcionava? Esses camponeses, ligados a esses nobres pela terra, eles, em alguns dias da semana, plantavam nas terras do Senhor. Olha lá, no manso servil, certo? Em outro momento, outros dias da semana, por exemplo, 5 dias da semana, eles plantavam aqui, nas terras do Senhor, gratuitamente. Nos outros 2 dias, ele plantava na sua terra, entre aspas, sua, né? Por que é sua? Porque não é uma terra, nesse caso, né? Não é uma terra que era propriedade deles. Eles tinham
era um espaço de uso deles, era uma responsabilidade do camponês. A terra continuava sendo do senhor feudal. Então, o senhor feudal confiava esse lote de terra para esses camponeses, eles plantavam, como pagamento, durante alguns das dias da semana, eles plantavam nas terras do senhor. Essas terras não eram habitadas. Tá? Aqui, por exemplo, ó, vê se tem alguma casa aqui. Não, certo? Agora, olha aqui, nessas terras aqui, você tem as casas, tem aqui o poço, né? E você tem aqui os lotes, né, sendo utilizados para a plantação, para a lavoura. Olha aqui também. Como que funcionava? Alguns dias da semana, o servo, o camponês, plantava nas terras do senhor. Nos outros dias, ele plantava na terra dele. Ainda assim, 50% de tudo que ele produzia nessa terra que ele recebia do senhor, para sua alimentação, ele tinha que pagar de tributos para os nobres. Né? Caramba, professor. Poxa, coitado deles, né? Era uma vida difícil. Era uma vida difícil. Mas eram terras boas, terras que poderiam ser plantadas. O senhor feudal também garantia algumas coisas a essas pessoas, como, por exemplo, alguns tipos de serviços que eram feitos nessas localidades, proteção, né? Olha lá, esses senhores não eram cavaleiros? Então, se eles eram cavaleiros, eles eram soldados, eles tinham tropas armadas. Então, eles protegiam essa região, né? Para que não fosse invadido, né? Para que não fosse roubado todas as coisas aqui, né? Dos camponeses, dessa pequena cidade. Então, em compensação, esses camponeses prestavam serviço, né, nessa produção agrícola nas terras do senhor, e parte do que eles produziam na terra deles, e também ajudavam nesses momentos de conflitos, de guerras, quando esses senhores se juntavam com outros senhores de outras localidades, formando um exército. Esses camponeses eram convocados para servir no campo de batalha. Era assim que funcionava, tá? Seguindo, então, ó, já adiantando, né? Já falei, né? Economia agrícola. Olha lá, manso senhorial, as terras do senhor, castelo e as melhores terras. Manso servil, terras arrendadas, lotes, também chamados de glebas, tá? São aquelas terras próximas às casas que o camponês recebia e que ali ele tinha que plantar, tirar uma parte para ele e dar uma parte para o senhor. E o manso comunal eram essas terras. O nome já está falando, ó, comunal, ou seja, de uso de todos, né? Bosque, pastos, ou seja, uso comum, livre, tá? Livre acesso para muitas pessoas, ok? Então, aqui a gente entende mais ou menos como é que era essa estrutura social dessa sociedade. Olha lá, eu disse que é uma sociedade ruralizada, né? Voltando, peraí. Era uma sociedade ruralizada. Eu falei para vocês que a economia é uma economia agrícola de subsistência. E eu disse para vocês que a terra era a principal fonte de riqueza e poder. Olha lá, a famosa pirâmide que representa socialmente essa sociedade. Então, você tem uma camada que se chama o clero, você tem outra camada que se chama a nobreza, e, por último, na base dessa pirâmide, os camponeses e servos. Né? Nesses camponeses, compreende pessoas que trabalhavam na agricultura, artesãos, ferreiros, né? Pessoas que faziam alguns tipos de atividade, pedreiros, também eram pessoas ligadas, né, a essa questão do trabalho servil. E o trabalho assalariado nesse período era algo muito, digamos assim, pouco presente nessa sociedade. Aí vocês vão perguntar assim, professor, então circulava dinheiro? Circulava, mas muito pouco. Até porque você não tinha uma centralização política nessas grandes regiões, né? Eram regiões pequenas, espalhadas. Então, cada região tinha uma moeda. Como é que você vai fazer? Né? Então, é por isso que essa economia ela era muito dinâmica nessa relação de você trocar serviço por serviço, produto por produto. Tá? Principalmente produto por produto. Tá bom?
Então, ó, essa daqui é uma explicação clássica, né? O clero são aqueles que nasceram para orar. A nobreza são aqueles que nasceram para guerrear. E os camponeses e servos são aqueles que nasceram para trabalhar, né? Então, essa é a forma de você pensar essa sociedade. O clero e a nobreza, ó, juntinhos, praticamente uma classe só. Só que um era ligado à questão da religião e os outros eram ligados a essa questão, principalmente da guerra, da proteção, de ser cavaleiro, né? Certo? Então, olha lá, né? Como é que se dava essa hierarquia, né? Para a gente poder pensar a questão do clero, tá? Então, o líder máximo, o chefe da igreja, era o Papa, o poder do papado, tá? Depois disso, o clero se divide em duas partes. Então, você tem o clero regular e o clero secular. O clero regular são aqueles monges, padres, que vivem enclausurados dentro de mosteiros, por exemplo. É uma espécie de um castelo, né? Eles vivem ali, vivendo dentro de uma série de regras e condutas típicas desse tipo de vida, de uma vida relacionada ao monastério, tá? Uma vida monástica, né? Uma vida de hábitos religiosos. Então, acordavam muito cedo, dormiam muito cedo, né? Não tinham contato com o público externo, era um contato muito pequeno, muito esporádico, diferente, por exemplo, né, do clero secular. O clero secular, os bispos, os padres, são esses que atuavam na igreja e estavam em contato direto com os fiéis. No dia a dia da igreja, rezava a missa, né? As pessoas morriam, iam lá orar, né? Para aquela pessoa que estava prestes a falecer, realizava os batismos quando as crianças nasciam, né? Então, era nessa questão, tá? Então, ó, a primeira classe, o clero, a segunda, os nobres, né? E o que caracteriza esses nobres, né? Essa foto aqui é interessante, né? Porque você tem esses três personagens na mesma imagem, né? Você tem aqui, ó, o clero, o religioso, o cavaleiro, que é o nobre, olha o escudo, olha a armadura, e aqui o servo, olha lá, o instrumento na mão dele, a pá, né? O camponês, tá bom? Isso daqui é uma imagem, né, daquele período, né? Do período medieval mesmo, é uma imagem representativa desse período. Então, essa nobreza, né, possuía terra, eles tinham poder militar, gozavam de uma série de direitos senhoriais sobre essa terra e sobre os camponeses, cobravam impostos, eles eram responsáveis por aplicar a justiça, e eles estavam ligados com esses camponeses, chamado pelas relações de vassalagem. E aí eu posso explicar, perguntar para vocês. Defina o que é relações de vassalagem. E aí você vai dizer, eram as relações sociais, né? Em que se baseavam as relações entre os nobres e os vassalos, e naquele momento, em especial, os camponeses, né? Então, o suzerano é aquele que tem a terra, que doa a terra, né? E que recebe desses vassalos, né, a fidelidade e o serviço militar, tá? Esse vassalo não necessariamente é um camponês, pode ser até um outro nobre, né, que não tem tantas terras como aqueles outros mais poderosos. Então, esse nobre, né, ele passa a ser um vassalo desse grande nobre, digamos assim, né, desse grande aristocrata, que dá proteção e dá concessão de terras para esses nobres que vão trazer camponeses para junto dele, né? E, em compensação, o que esse suzerano pede desse vassalo? Fidelidade e serviço militar. Quando ele vai para um enfrentamento, para uma guerra, ele convoca esses nobres, esses vassalos, para que eles possam, e eles vão trazer sucessivamente esses camponeses que estão vinculados a eles pela terra, para que possa integrar essa frente aí de batalha, tá?
E aí os camponeses, essa última classe, né? Que eram servos, né? Que eram pessoas livres, mas que estavam atrelados a essa terra pela característica da servidão. Então, o que se restava para eles, né? Eles trabalhavam na terra, estavam sujeitos a uma série de obrigações, pagavam pagamento de renda. Você tem aqui alguns impostos, né, importantes desse período. A corvéia é um deles, banalidades é outros, né? Banalidades, por exemplo, você usar o moinho, você passar por uma ponte, pagar um tipo de pedágio, né? Ou seja, eles estavam totalmente sobre a dependência desses senhores que eram os proprietários da terra, tá? Então, ó, essa economia feudal, como eu já disse, não vou me estender, né? Era uma economia baseada na subsistência para a produção interna, né? Você tinha comércio? Tinha artesanato? Sim, mas numa escala menor, né? Isso nunca desapareceu. Então, o comércio ele vai estar escasso, né? Principalmente durante esse período, aonde você vai ter uma economia mais baseada na troca do produto por produto, né? Que a gente costuma usar a palavra escambo, produto por produto, tá? E aí, a partir do século X, você tem uma série de transformações desse contexto, né? Por quê? Porque vão acontecer uma série de inovações. A gente vai parar por aqui a nossa aula, tá? Uma série de inovações que vão ocorrer a partir do século X. Professor, que inovações são essas? O que está acontecendo? Eles começam a desenvolver, principalmente, técnicas agrícolas. Eles começam a desenvolver instrumentos que vão dinamizar essa produção e vai começar a aumentar essa produção. Você tem mais produtos, você aumenta a produção, né? Mais produtos, produção aumentada. Mais comida, mais gente. Mais filhos, aumento da população, certo? Com o crescimento da população, outras coisas vão surgindo também. Aí vem a questão do aumento do comércio, o aumento de outros tipos de necessidades, muita mão de obra. Quando você desenvolve uma técnica, por exemplo, né, como o arado de ferro, que substitui o arado de madeira, muito mais resistente, mais pesado, ara mais fundo, vai mais fundo lá cavando a terra para que você possa jogar as sementes ali. Então, automaticamente, você, com o arado de ferro e com alguns animais, né, usando a força motriz, porque você não tem carro, você não tem posto de gasolina, você não tem moto nesse período. Então, são os animais, o principal meio de transporte e a utilização de força motriz. Automaticamente, o que acontece? Você não precisa mais de tanta gente ali com a enxada cavando a terra para você poder arar ela, né, e poder fazer a plantação. Você, com um arado de ferro e com os animais puxando, você poupa a energia de uma série de pessoas que faziam isso anteriormente, né? Então, automaticamente vai sobrar mão de obra. E se sobra mão de obra, isso vai ter que ser empregado em outra coisa. Então, começa a surgir outras necessidades, tá? Começa a mudar um pouco esse panorama, né? Então, ó, o arado de ferro, o uso do cavalo para puxar o arado, o aprimoramento e difusão dos moinhos acionados por rodas d'água ou por cataventos. Vou mostrar para vocês. Olha lá, inovações tecnológicas, o catavento, né? E tem outros, ó, moinho de vento, aqui, né, movido a vento, mas você tem a água. Olha lá, moinho movido a água. Então, você está usando a energia, a força da natureza, como uma energia para movimentar esses mecanismos, né? Então, essas inovações tecnológicas são várias, tá? A charrua, cangalha, rotação trienal de cultura, isso é importante. Eles começam a perceber que não pode ficar plantando direto na terra sem deixá-la descansar. Porque o que acontece? Começa a cansar aquele solo. E aí, quando você planta nele, o que acontece? Chega uma hora que não nasce mais nada. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. E aí eles começaram a observar que deixam um tempo a terra descansar, quando eles plantavam, rapidamente florescia. Então, a gente tem que fazer uma rotação. Olha que coisa interessante. Planta um tempo nessa terra, sai daqui, planta em outra e deixa ela descansando.
Daqui a pouco, essa daqui que já acabou de plantar, vem para outra, essa daqui já passa a descansar. Essa daqui que ficou descansando um tempo, você já pode plantar de novo. Então, você fica fazendo essa rotação, tá? Certo? Então, vamos parar por aqui na questão dos instrumentos, nessa questão dessas inovações, transformações do feudalismo. Na nossa próxima aula, a gente vai caminhar, vai finalizar a Baixa Idade Média e partir para o momento de crise desse sistema e o surgimento de uma nova realidade social, principalmente com o Renascimento. Tá bom? Galera, deixa eu aqui descompartilhar a nossa tela, voltando aqui para a tela cheia, beleza? Grande abraço, obrigado pela atenção de vocês. Não esqueça, se puder dar a força lá de curtir o canal, para que toda vez que eu colocar o material já apareça automaticamente para vocês, para a gente poder dar continuidade aos nossos temas do 7º ano, tá bom? Grande abraço, galera. Valeu aí pela atenção, tá?